Ana Clara ajustava o último grampo no coque de Beatriz quando o celular vibrou na bandeja de maquiagem. Uma mensagem, tela travada, mas o alerta apareceu inteiro. Não vou entrar. Sinto muito. Roberto merece alguém que o ame, não alguém que assinou um contrato. Beatriz leu por cima do ombro dela, ficou branca, largou o batom no chão e saiu andando pela porta dos fundos sem dizer nada. O batom rolou até o rodapé e parou. Lá fora, o espaço Jardins estava lotado. 200 cadeiras brancas, arranjos de orquídeas e no fundo o conselho inteiro da construtora Almeida em fileira, ternos escuros, câmeras de imprensa alinhadas como soldados. Roberto esperava no altar, a cadeira de rodas cravada no tapete vermelho, as mãos apertando os apoios de braço. O padre olhou para o corredor vazio pela terceira vez. Ana Clara ainda segurava a escova de cabelo quando a assistente de Roberto entrou correndo nos bastidores, o rosto desmontado. Ela fugiu. A noiva fugiu. Como assim fugiu? Ana Clara largou a escova na bancada. Ligou um motorista, saiu pelo estacionamento. Alguém precisa avisar o Sr. Almeida antes que ele descubra na frente de todo mundo. Ninguém se moveu. Os outros cabeleireiros se entreolharam. Ninguém queria ser quem levava aquela notícia. Ana Clara suspirou, guardou os grampos na bolsa de trabalho e foi até a porta lateral que dava para o altar. Só para avisar discretamente, achou ela. Nada mais. Tarde demais. Um assessor já tinha sussurrado no ouvido de Roberto. Ana Clara viu o instante exato em que o rosto dele desabou, os olhos primeiro confusos, depois duros como pedra. Ele girou a cadeira de rodas com um empurrão brusco nas rodas, virando de frente para 200 pessoas que ainda não sabiam de nada, sorrindo, esperando a marcha nupcial. Senhor Almeida, sussurrou Ana Clara, se aproximando sem pensar. O senhor está bem? Bem? A voz dele saiu rouca, baixa, só para ela ouvir. Ela mandou uma mensagem de texto. Um contrato de fusão de 3 bilhões de reais depende desse casamento, e ela mandou uma mensagem de texto. As câmeras da imprensa começaram a se virar, farejando alguma coisa errada no ar. Um repórter na segunda fileira já erguia o celular. Eduardo Salgado, do outro lado do corredor, cruzou os braços e sorriu de um jeito que não era gentileza. Era Vitória. Foi então que Roberto esticou o braço e agarrou o pulso de Ana Clara. A força surpreendeu ela, os dedos dele fechados feito uma pinça, o cheiro de loção pós-barba misturado a suor frio. Eu preciso de você. O quê? Ana Clara tentou puxar a mão, mas ele não soltou. Vista o véu que sobrou na sala de espera. Vá até aquele altar e finja ser minha noiva. Só até eu conseguir assinar os papéis com o conselho. Depois disso você pode ir embora e eu pago o que você pedir. O senhor enlouqueceu. Ana Clara olhou para trás, para os cabeleireiros parados, feito estátuas, para os jornalistas se aproximando devagar. Eu sou cabeleireira. Eu não conheço essas pessoas. Eu não conheço o senhor. 200 pessoas estão olhando para essa cadeira agora mesmo. A voz dele tremeu e pela primeira vez não parecia raiva, parecia pânico puro. Se eu for humilhado aqui, na frente da imprensa, eu perco a fusão. Perco a construtora que levei 30 anos para construir. Por favor, 5 minutos. Ana Clara sentiu o coração disparar, a bandeja de maquiagem esquecida atrás dela, o zumbido dos convidados crescendo como um enxame. Ela pensou na conta do aluguel da padaria, atrasada 2 meses. Pensou em Dona Iracema contando moedas no caixa toda a noite. Talvez fosse loucura, mas talvez fosse a única saída que alguém como ela jamais teria de novo. Está bem, 5 minutos. Nem um segundo a mais. Foi nesse instante, quando ela se inclinou para ajudar Roberto a ajeitar a gola do terno, que o colar escapou da blusa e balançou para fora, brilhando sob a luz do salão. Um medalhão pequeno, dourado, gasto nas bordas. Roberto parou de respirar. Ele esticou os dedos trêmulos e segurou o medalhão como se fosse queimar, os olhos arregalados, a cor sumindo do rosto dele mais rápido do que quando soube da fuga da noiva. De onde você tirou isso? Ana Clara enrolou a massa com as mãos cheias de farinha, sentindo o calor do forno da docilar bater no rosto. O sino da porta tocou baixinho. Dona Iracema, chegaram os pães de queijo? Ainda não, filha. Mas chegou outra coisa. Ela levantou os olhos e viu o rapaz parado no meio da padaria. Terno azul, marinho, gravata frouxa, um sorriso meio sem jeito, como se não soubesse bem o que fazer com as próprias mãos. Eu queria um café, só isso. Café a gente tem de sobra. Foi assim, em maio de 2019, que Lucas Almeida começou a aparecer todo dia às 5 da tarde, sempre na mesinha do canto, sempre pedindo o mesmo café com um pedaço de bolo de fubá. No começo, Ana Clara achou estranho.
Um homem daquele jeito, sapato caro, relógio caro, não tinha motivo para atravessar a cidade inteira só para tomar café numa padaria de bairro. Você não trabalha? Não? Ela perguntou um dia, limpando o balcão. Trabalho demais. Aqui é o único lugar onde ninguém me pede nada. Aqui a gente pede o dinheiro do café. Ele riu, um riso solto, diferente do jeito engomado que usava quando falava ao telefone perto da vitrine, sempre em voz baixa, sempre com um sim, senhor, ou o senhor tem razão, que soava mais a obediência do que a conversa. Levou 3 semanas para ele contar que o pai era dono da construtora Almeida. Levou mais 2 para ele segurar a mão dela por cima do balcão, sem dizer nada, só olhando, como quem pede permissão sem usar palavras. Meu pai nem sabe que eu venho aqui. Ele confessou uma noite, quando a padaria já estava fechando e só restava o cheiro de pão quente esfriando nas prateleiras. Ele tem uma lista de nomes de família que servem para mim. O seu não está nela. Que bom. Assim eu não preciso fingir que sou de alguma lista. Ela falou brincando, mas viu algo se apertar no rosto dele. Não é brincadeira, Ana. Ele é sério nisso. Terrível nisso. Ela limpou as mãos no avental e se aproximou, o barulho da grade de ferro descendo lá fora marcando o fim do expediente. Então por que você continua vindo? Porque aqui eu esqueço quem eu tenho que ser. Foi ali, entre a bandeja vazia de coxinhas e o rádio velho tocando baixinho uma música antiga, que ele a beijou pela primeira vez. Sem plano, sem discurso bonito. Só aconteceu, e os dois riram depois, sem jeito, como se tivessem feito algo proibido demais para ser tão simples. O namoro cresceu escondido. Encontros marcados em lugares onde ninguém do círculo de Roberto pudesse reconhecer o filho. Bilhetes deixados dentro da caixa de pão. Uma vez por semana, no domingo de manhã, quando a padaria abria cedo e o bairro ainda dormia, eles caminhavam juntos até a pracinha da esquina, de mãos dadas, como qualquer casal normal. Foi num domingo desses, em outubro, que Lucas tirou do bolso uma caixinha de veludo já meio gasta nas bordas. Isso era da minha mãe. Ana Clara abriu a caixinha com cuidado. Dentro, um medalhão dourado, pequeno, com as bordas desgastadas pelo tempo, brilhando fraco sob a luz da manhã. Lucas, eu não posso aceitar isso. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Guardei esse medalhão a vida inteira feito o único pedaço dela que sobrou para mim. Justamente por isso. Justamente por isso eu quero que fique com você. Ele pegou o colar e o colocou no pescoço dela, os dedos roçando de leve na nuca dela, um arrepio subindo pela espinha de Ana Clara. Minha mãe ia gostar de você. Ela detestava esse mundo do meu pai, os jantares, as listas, tudo isso. Ela ia querer que o medalhão ficasse na família de verdade, não na de aparência. Ana Clara segurou o medalhão entre os dedos, sentindo o metal frio esquentar rápido no calor da própria pele. Eu vou cuidar dele, prometo. Foi então que um som cortou o ar da rua vazia. Uma buzina alta, 2 vezes seguidas, vinda de um carro preto parado na esquina, o motor ainda ligado, ronronando impaciente. Lucas ficou pálido na hora. Soltou a mão dela como se tivesse levado um choque. É o carro do meu pai. Ele veio atrás de você? Não sei. Não devia saber que eu estou aqui. Ele puxou Ana Clara para trás de uma árvore, o coração dela batendo tão forte que parecia que ia sair pelo peito. O cheiro de pão fresco da padaria já distante, misturando com o cheiro de asfalto molhado da manhã. Lucas, o que foi? Você está tremendo. Ele olhou para a rua, para o carro parado, para as janelas escuras demais para ver quem estava lá dentro. Segurou o rosto dela com as 2 mãos, os olhos cheios de um medo que ela nunca tinha visto antes. Ele não pode saber de você. Nunca. Promete que, seja lá o que acontecer, você vai guardar esse medalhão escondido dele. Você está me assustando. Só promete. E antes que ela pudesse responder, a buzina soou de novo, mais forte, mais perto, e Lucas empurrou Ana Clara suavemente para dentro do beco ao lado, os passos dele se afastando apressados em direção ao carro que o esperava, como se estivesse indo enfrentar algo muito maior do que um simples pai zangado. Ana Clara ainda sentiu o calor das mãos dele no rosto, mesmo sem entender por que ele tinha desaparecido daquele jeito, sem explicação, sem despedida direita. O barulho da recepção a puxou de volta ao presente com força, como um balde de água fria. A senhora está bem? Uma mulher da produção segurava um tablet, os olhos indo do pescoço de Ana Clara direto para a corrente prateada que escapara da gola da blusa. Isso é um medalhão? É lindo? Peça de família? É, sim, da minha avó. A mentira saiu fácil demais, quase automática, e ela enfiou o medalhão de volta por baixo do tecido antes que mais alguém reparasse. Ao redor, o salão inteiro parecia ferver.
Cadeiras arrastadas, flashes disparando, um segurança tentando conter um grupo de jornalistas que empurrava microfones na direção da mesa principal, onde Roberto Almeida continuava sentado, imóvel, as mãos apertando os braços da cadeira de rodas como se fossem a única coisa segurando ele inteiro. Preciso de uma resposta agora, disse ele, baixo, só para ela ouvir. Daqui a 5 minutos aquelas câmeras vão atravessar aquela porta e eu vou estar sozinho, largado, na frente do conselho inteiro da construtora Almeida. 5 minutos. Ana Clara. Eu nem sei o seu sobrenome direito. Almeida. E o seu? Ela hesitou. O nome do marido morto ainda doía na boca, então engoliu e disse só. Ferreira. Ferreira, então. Uma noite. Só até o jantar de encerramento terminar e a imprensa ir embora satisfeita. Eu pago o que for justo. O que é justo para você não é o mesmo que é justo para mim. Diga um número. O aperto na voz dele não era arrogância, ela percebeu. Era pânico disfarçado de ordem, o jeito de quem passou a vida inteira mandando e agora não sabia mais como pedir. Ana Clara olhou para as próprias mãos, ainda com resíduo de laquê e um fio de cabelo grudado no polegar. Prova de que ela devia estar num salão de beleza cuidando de penteados alheios, não decidindo o destino de uma fusão empresarial. Pensou na padaria. No aviso que Dona Iracema tinha escondido dela por semanas, até não aguentar mais e mostrar o papel de cobrança de aluguel atrasado, os juros empilhados, o prazo de 30 dias antes que tudo virasse processo de despejo. 50 mil reais, disse, e a própria voz tremeu ao ouvir o valor sair da boca. E eu quero em dinheiro, na conta, amanhã de manhã. Roberto não piscou. Feito. Espera, eu nem... Feito, Ana Clara. Agora me dê o braço. Porque essa porta vai abrir em 30 segundos e eu preciso que você sorria como se tivesse escolhido isso. A porta dupla se escancarou antes que ela pudesse recuar e o som veio como uma onda. Perguntas gritadas ao mesmo tempo, o clique seco de dezenas de câmeras, o cheiro de perfume caro misturado à poeira de tapete vermelho pisado. Ana Clara segurou o braço da cadeira de rodas e caminhou ao lado, o queixo erguido, tentando lembrar como sorria quando ainda acreditava em finais felizes. Senhor Almeida, quem é essa mulher? Foi um imprevisto com a Beatriz? A senhorita é nova namorada? Roberto ergueu a voz, firme, sem hesitar. Essa é Ana Clara. E sim, é claro que é surpresa. As melhores coisas da vida sempre são. Do outro lado do corredor, perto da mesa do conselho, um homem de terno escuro se inclinou para junto de Eduardo Salgado e sussurrou algo atrás da mão, os olhos fixos em Ana Clara. É ela, murmurou o advogado, a mulher do processo da padaria. A que a gente mandou notificar mês passado. Eduardo não desviou o olhar da cena, um sorriso lento se formando no canto da boca, como quem acabou de encontrar a peça que faltava num tabuleiro que jogava havia anos. Interessante. Foi tudo o que ele disse, guardando aquilo como quem guarda uma faca no bolso. O cartório em Pinheiros cheirava a papel velho e café requentado. Uma sala pequena, 3 cadeiras de plástico, um ventilador de teto rangendo devagar. Dona Iracema estava sentada com as mãos cruzadas sobre a bolsa, o vestido florido mais bonito do armário, e ao lado dela, Marcelo, amigo de infância de Lucas desde o colégio, batia o pé de nervoso. Para de tremer, Marcelo, sussurrou Ana Clara. Quem devia tremer sou eu. Eu tremo por profissão, ele respondeu, sério. Sou testemunha de casamento secreto. Isso dá ansiedade em qualquer um. O escrevente chamou os nomes. Lucas se levantou primeiro, ajeitou a gravata que não combinava com o resto da roupa simples e estendeu a mão para Ana Clara. A mão dele estava suada. Ela achou aquilo lindo. O milionário nervoso feito menino no primeiro dia de aula. Você tem certeza? Perguntou ela, baixinho, enquanto caminhavam até a mesa. Nunca tive tanta certeza de nada. Assinaram os papéis em silêncio, a caneta arranhando o cartório inteiro de tão quieto que estava. Dona Iracema chorou sem fazer barulho, só levando o lenço ao rosto de vez em quando. Quando o escrevente disse, estão casados, ninguém aplaudiu. Marcelo deu um tapinha nas costas de Lucas, meio sem jeito, e Dona Iracema abraçou Ana Clara tão forte que ela sentiu o cheiro de talco e baunilha que a senhora sempre trazia da padaria. Depois, na calçada, Lucas tirou do bolso do paletó uma pasta fina de plástico e entregou a ela. O que é isso? A certidão. Autenticada. Uma cópia só sua. Lucas, isso pode ficar guardado na sua casa. Não precisa. Precisa, sim. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, os olhos sérios de um jeito que ela quase não reconhecia. Eu quero que você tenha isso guardado onde quiser. Numa gaveta, numa bolsa, debaixo do colchão.
Porque um dia, se alguém disser que você não existe para mim, você vai poder mostrar o papel e calar a boca dessa pessoa. Ela riu, mas os olhos encheram. Que pessoa diria isso? Lucas não respondeu na hora. Só desviou o olhar para a rua, para os carros passando na avenida, e por um segundo pareceu mais velho do que 30 anos. Ninguém, disse por fim. Ninguém vai dizer nada. Guarda o papel assim mesmo. Naquela noite, no apartamento pequeno de Ana Clara na Vila Mariana, os dois comemoraram com pão de queijo requentado e um vinho barato que Marcelo tinha deixado de presente. Lucas estava sentado no chão, encostado no sofá, brincando com um medalhão que nunca tirava do pescoço. Minha mãe usava isso todo dia, disse ele, abrindo o pequeno oval dourado. Lá dentro, uma foto minúscula, desbotada pelo tempo. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Meu pai nunca mais falou o nome dela depois disso. Por quê? Porque doía demais. Ele fechou o medalhão com um clique seco. Ele lida com dor, fingindo que ela não existe. É o jeito dele. Ana Clara passou os dedos pelo metal frio, sentindo o relevo gasto de tanto ser tocado. Um dia você vai me dar isso para guardar? Um dia. Ele sorriu. Talvez eu dê para você usar. O celular dele vibrou na mesinha de centro. Lucas olhou o visor e o sorriso sumiu. É meu pai. Atendeu. Ana Clara só ouviu um lado da conversa, mas a voz de Roberto do outro lado era alta o bastante para escapar pelo alto-falante. Preciso que você venha agora, Lucas. Agora. São 10 da noite, pai. Não me interessa a hora. Tenho uma reunião marcada amanhã cedo com o Eduardo Salgado e a diretoria toda, e você vai resolver isso comigo hoje, de uma vez por todas. Lucas fechou os olhos por um segundo, como quem junta forças. Resolver o quê? Você sabe o quê? Chega dessa história de casamento escondido, dessa vida dupla. Vem pra cá que a gente conversa como homem. Ana Clara sentiu o estômago apertar. Lucas olhou pra ela, tapou o bocal com a mão. Ele descobriu, sussurrou. Não sei como, mas descobriu. Não vai, ela pediu, agarrando o braço dele. Eu preciso ir, Ana. Se eu não for agora, ele vem até aqui. Eu não quero isso pra você. Lá fora começava a chover, um som fino batendo na janela. Lucas vestiu o casaco depressa, pegou as chaves do carro. Eu volto rápido, prometo. Beijou a testa dela na porta, um beijo apressado, quase distraído, a mente já correndo para a briga que vinha. Ana Clara ficou parada no corredor, ouvindo os passos dele descerem a escada, o motor ligar lá embaixo, o carro se afastar na chuva. Só depois, sentada sozinha no chão da sala, entre os copos de vinho ainda cheios, ela percebeu que tinha ficado com o medalhão na mão. Ele devia ter esquecido de recolocar no bolso, ou talvez. Só depois ela entenderia. Talvez tivesse deixado de propósito. Apertou o metal frio contra o peito e esperou o barulho da chave na fechadura. Beatriz Toledo apertou o braço de Roberto na entrada do restaurante, sorrindo para os fotógrafos como se nada tivesse acontecido 3 semanas antes. Ana Clara ficou 2 passos atrás, o vestido emprestado apertando na cintura, tentando lembrar o nome do pai de Beatriz. Senhor Toledo, ela disse, estendendo a mão. Que prazer. Ana, certo. Ele apertou a mão dela sem realmente olhar. Roberto falou muito bem da senhorita. Roberto não tinha falado nada, é claro. Ana Clara sentiu o cheiro de alecrim vindo da cozinha aberta do restaurante e se concentrou nisso, no cheiro, para não deixar o rosto trair a mentira. A mesa era grande, redonda, com toalha branca engomada. Eduardo Salgado sentou de frente para Roberto e Ana Clara reparou que ele escolheu o lugar de propósito. Roberto, disse Eduardo, erguendo a taça, um brinde. Ao futuro da construtora Almeida e à nova configuração familiar. Os garfos tilintaram nos pratos. Alguém riu baixo. Obrigado, Eduardo, respondeu Roberto, a voz firme, controlada. É engraçado, continuou Eduardo, girando o vinho na taça, porque eu me lembro de quando você trazia o Lucas para as reuniões de diretoria. Ele tinha, quanto, uns 25 anos? Achava que ia herdar tudo isso um dia. O nome caiu na mesa como um prato quebrado. Ana Clara viu as mãos de Roberto travarem nas rodas da cadeira, os nós dos dedos brancos, um tremor curto que ele escondeu levando o guardanapo até a boca. O passado é passado, disse Roberto, seco. Claro, claro. Só acho bonito que a vida dá voltas. Eduardo sorriu para Ana Clara. A senhorita já conhecia o Lucas? Por acaso? O coração de Ana Clara bateu tão forte que ela achou que todos na mesa iam ouvir. Não tive esse prazer. Mentiu, olhando direto nos olhos de Eduardo. Uma pena. Ele voltou a atenção para o prato. Ele era um rapaz e tanto. Roberto mudou de assunto rápido demais, falando de prazos e de assinaturas,
e Ana Clara passou o resto do jantar com a mão fechada por baixo da mesa, sentindo o contorno do medalhão através do tecido do vestido. Ninguém percebeu. Só ela sabia o peso que carregava ali, escondido, enquanto sorria para as perguntas sobre o noivado. Quando voltaram para o escritório da construtora Almeida, já passava das 10 da noite. Roberto foi direto para a sala, cansado, e pediu que ela esperasse a secretária, Dona Regina, terminar de organizar uns papéis antes de ir embora. "Você se importa de dar uma olhada nessa pilha, querida?" pediu Regina, já com o casaco no braço. "São só contratos antigos para arquivar. O senhor Roberto pediu para separar por bairro antes de eu sair de férias amanhã. Claro, sem problema." Ana Clara sentou na mesa auxiliar, sozinha na sala iluminada só por um abajur, e começou a folhear as pastas. Cheiravam a papel velho e poeira de arquivo morto. Contratos de aluguel, escrituras, notificações. Bairro por bairro. Pinheiros, Moema, Vila Mariana. Vila Mariana. Ela parou. Reconheceu o endereço antes mesmo de ler o nome do imóvel. Aquela rua, aquele número, o padrão de tijolo à vista que ela via toda manhã ao abrir a porta para trabalhar. Doce Lar. O papel tremeu nas mãos dela. No canto superior, um carimbo vermelho, recente, ainda com cheiro de tinta. Despejo. Doce Lar. E embaixo, a assinatura de autorização. Roberto Almeida. Ana Clara ainda estava na padaria, embrulhando pão para levar para Lucas, quando o celular dele parou de responder. Estranho, ela disse para Dona Iracema. Ele sempre avisa quando sai do escritório. Do outro lado da cidade, na cobertura da construtora Almeida, Lucas segurava um envelope lacrado. "Assinei", ele disse. "O cartório confirmou o registro esta semana. Ana Clara é minha esposa, pai. Isso não muda." Roberto atravessou a sala com o copo de uísque tremendo na mão. "Você casou escondido com uma cabeleireira e acha que isso não muda nada? Eu construí um nome, Lucas. Um nome que vale contrato de bilhões. E você troca isso por uma padaria de bairro? Eu troco isso por ela." A voz de Lucas quebrou, mas ficou firme. "Você nunca entendeu isso. Nunca. Beatriz Toledo estava pronta para assinar a fusão junto com o casamento de vocês dois. Você jogou fora 2 anos de negociação por causa de amor? Não existia amor nenhum ali, pai. Era um contrato disfarçado de aliança e você sabe disso." Roberto atirou o copo contra a parede. O vidro estourou perto da lareira. Um estilhaço fino voou até o tapete. "Então vá. Vá para sua padaria e sua mulher. Mas não espere um centavo meu, nem o sobrenome, nem essa empresa." "Eu nunca quis o dinheiro." Lucas pegou o casaco. "Eu só queria que você fosse feliz por mim uma vez na vida." Ele saiu batendo a porta. Roberto ficou parado um instante, o peito subindo e descendo, e então pegou as chaves do carro. "Ele não vai embora assim", murmurou para si mesmo. Não desse jeito. A chuva já caía forte quando Roberto entrou na avenida. Os limpadores de para-brisa mal davam conta da água. Ele viu as luzes traseiras do carro de Lucas 2 quarteirões à frente e acelerou. "Lucas!" gritou, como se o filho pudesse ouvir através do vidro fechado. "Para o carro!" Emparelhou na pista da esquerda. Buzinou. Lucas olhou de relance, balançou a cabeça e voltou os olhos para frente. "Não vou deixar você jogar tudo fora", Roberto disse, sozinho, apertando o volante. "Não vou." Ele virou o volante para fechar a pista de Lucas, forçá-lo a parar no acostamento. Foi um segundo. A roda dianteira pegou uma poça funda, o carro derrapou e o capô de Roberto bateu na lateral do carro do filho. O som foi seco, metálico, e depois um silêncio esquisito por baixo do barulho da chuva. O carro de Lucas girou, bateu na mureta de contenção. O de Roberto capotou na pista molhada e parou de cabeça para baixo, contra o guarda-rail. Roberto ficou pendurado pelo cinto, sentindo as pernas paradas, sem resposta nenhuma, como se já não fossem mais dele. Quando os bombeiros chegaram, ele já sabia. Sabia pelo silêncio do outro carro, pela forma torta da lataria. "Meu filho", ele disse para o primeiro socorrista que se aproximou. "Meu filho estava dirigindo. Eu vim atrás. Eu vi tudo. A mentira saiu antes de ele decidir contá-la, e depois que saiu, não teve mais volta." Na delegacia, 3 dias depois, ainda na maca do hospital, ele repetiu a mesma versão para o policial de plástico na mão com a prancheta. O rapaz perdeu o controle na pista molhada. Eu tentei alcançar, avisar, mas não deu tempo. O policial anotou, sem levantar os olhos. "Vou precisar do laudo do carro para fechar o boletim, seu Almeida. Mas pelo relato, foi acidente. Sinto muito pela perda do senhor." Roberto fechou os olhos.
Sentia o corpo pesado como concreto, do peito para baixo nada respondia, e mesmo assim aquilo doía menos do que o nome do filho na boca do policial. No hospital, Ana Clara chegou correndo, o cabelo ainda preso do trabalho, o avental da padaria por baixo do casaco molhado de chuva. Empurrou a porta do corredor da UTI e um segurança de terno escuro segurou o braço dela. A senhora não pode entrar. Eu sou esposa dele. Lucas Almeida. Eu preciso vê-lo. Só família, senhora. O homem nem olhou direito para ela. Ordem da administração do hospital. Eu sou família! A voz dela saiu mais alta do que ela queria, ecoando no corredor de piso branco. Nós casamos, tem registro, tem papel. Eu posso mostrar... Vou pedir para a senhora se afastar da porta. Ana Clara sentiu o cheiro de álcool em gel grudado no ar, gelado, quase queimando o nariz, enquanto a porta dupla se fechava bem na frente dela com um clique surdo de trava eletrônica. Do outro lado do vidro fosco, uma silhueta em cadeira de rodas era empurrada por uma enfermeira, cabeça baixa, mãos imóveis no colo. Ana Clara bateu na porta com as duas mãos. Roberto! Roberto! O senhor está aí? Fala com eles, por favor! Ninguém respondeu, e o medalhão de Marina, ainda pendurado no pescoço de Lucas dentro daquela sala fechada, ficaria escondido por 5 anos. Ana Clara achou o papel dobrado dentro da pasta de contratos, numa tarde qualquer, procurando o comprovante do salão. Notificação de despejo. Padaria Docilar. Prazo de 30 dias. Ela levou o papel até a sala de Roberto, sem avisar, sem bater. Ele estava perto da janela, o computador ligado, a luz da tela batendo no rosto. O senhor sabia disso. Roberto nem virou a cadeira direito. Sabia do quê? Que a Almeida Participações é dona do prédio da padaria da dona Iracema. Que o aluguel subiu 3 vezes em 2 anos. Que agora ela vai perder o lugar. Ele deu de ombros, e o gesto doeu mais do que qualquer palavra. É só negócio, Ana Clara. Imóvel rende ou não rende. Eu não escolho pessoalmente quem fica ou quem sai. O senhor escolhe, sim. Assina. Eu assino relatórios. Não leio o nome de inquilino. A voz dela saiu baixa, quase sem ar. Aquele lugar me deu emprego quando eu não tinha nada. Aquele lugar. Ela quase disse, foi onde eu conheci seu filho. Engoliu a frase antes que escapasse. Vou rasgar esse contrato agora mesmo, falou, puxando a pasta da bolsa. Se rasgar, a fusão cai amanhã de manhã e a Beatriz volta para os jornais dizendo que fui abandonado 2 vezes na mesma semana. Pense no que a senhora vai fazer com isso. Ana Clara ficou parada, a pasta tremendo na mão. Lá fora, um caminhão de obras buzinou 3 vezes seguidas, um som áspero que raspou os nervos dela por dentro. Eu não vou esquecer isso, disse, guardando o papel de volta, devagar, como quem guarda uma faca. Foi no corredor, sozinha, esperando o elevador da construtora Almeida, que Eduardo Salgado apareceu do nada, com aquele sorriso comprido de quem já sabe o final da história. Dona Ana Clara, posso roubar 1 minuto? Não tenho assunto com o senhor. Tem, sim. Ele abriu uma pasta fina, de couro escuro, e tirou uma folha com metade das linhas cobertas de preto. Boletim de ocorrência. Setembro de 2021. Acidente na Marginal. O coração dela apertou antes mesmo de entender por quê. Repare no campo, condutor, disse Eduardo, o dedo batendo no papel. Tem um nome ali que a imprensa adoraria conhecer. Ana Clara olhou e viu. Roberto Almeida. O chão pareceu se mover 1 centímetro sob os pés dela. Fica com essa cópia, continuou Eduardo, guardando a pasta. Eu tenho outras. E se um dia a senhora quiser conversar sobre um valor bem generoso, aliás, para essa história ir parar onde deveria ir, minha porta está aberta. Ana Clara pegou o papel sem dizer palavra, dobrou em 4 e apertou contra o peito, bem onde, por baixo do tecido do vestido, o medalhão de Marina ainda batia junto com o coração dela. Pensa com calma, disse Eduardo, já se afastando, o salto do sapato ecoando pelo corredor vazio. Gente como Roberto sempre paga o que deve, cedo ou tarde. O elevador abriu. Ana Clara entrou, fechou a mão em volta do medalhão por baixo da roupa e só então, com as portas se fechando, sentiu as pernas cederem um pouco, como se o nome no papel tivesse peso próprio, um peso que ela ia carregar até descobrir a verdade inteira. Após o enterro, tudo virou papel. Ana Clara ainda usava o vestido preto emprestado quando o telefone tocou pela 3ª vez naquele dia. Dr. Alceu Vasconcelos, disse o homem, apertando a mão dela na porta do apartamento pequeno. Cuido dos assuntos jurídicos da família Almeida. Posso entrar?
Ele trazia uma pasta de couro e um cheiro forte de perfume caro, o tipo de cheiro que não combinava com o corredor apertado onde ela morava. O Sr. Roberto sabe que a senhora está sofrendo. Ele começou, sentando sem ser convidado. E ele quer poupar a senhora de mais dor. Um processo, uma disputa pública. Isso não vai trazer o Lucas de volta. Eu não quero disputar nada. A voz dela saiu fina, gasta de tanto chorar. Eu só quero ficar com as coisas dele. As cartas, as fotos. E vai ficar. Ele abriu a pasta, tirou uma folha, colocou na mesinha de centro. Isso aqui é só uma formalidade. A senhora abre mão de qualquer direito sobre os bens da empresa, sobre o nome da família, em troca do silêncio sobre o casamento. Ninguém precisa saber. A senhora protege a própria privacidade, entende? Imprensa é cruel com viúva jovem. Ana Clara olhou para o papel. As letras dançavam. E se eu não assinar? O advogado sorriu, um sorriso pequeno, sem nenhum calor. Aí a senhora vai ter que provar, na justiça, com fotografia de jornalista e comentário de estranho, que amava mesmo o Lucas. Vai ter que reviver o acidente em cada audiência. Ele fez uma pausa. O Sr. Roberto está oferecendo uma saída digna. 20 mil reais. E a senhora recomeça a vida em paz. Ela pensou na certidão de casamento guardada dentro de um envelope, no fundo da gaveta. Pensou no medalhão de Marina, ainda pendurado no pescoço, escondido por baixo da blusa desde o dia do funeral. Pensou na risada de Lucas na padaria, no cheiro de pão quente misturado com canela, na primeira vez que ele segurou a mão dela por cima do balcão. Eu não quero dinheiro, disse ela, baixinho. Então assine sem o dinheiro. A voz dele endureceu de repente, perdeu a doçura de compaixão. Mas assine. Ela assinou. A caneta tremia tanto que o nome saiu torto. Ana Clara Almeida. Foi a última vez que escreveu esse sobrenome. Depois que o advogado saiu, levando a folha como quem leva um troféu, ela ficou sentada no chão da sala, de encontro à parede, com o envelope da certidão apertado contra o peito. Não chorou daquela vez. Só ficou ali, ouvindo o relógio da cozinha marcar os segundos, sentindo o metal frio do medalhão esquentar devagar contra a pele. Na semana seguinte, foi ao cartório trocar o nome de volta para Ferreira. A funcionária nem perguntou o motivo. 5 anos se passaram devagar, um dia atrás do outro, como grão de areia escorrendo. Ana Clara aprendeu a cortar cabelo, depois a pintar, depois a trançar, até virar a preferida das clientes do salão Beleza Rara. Ninguém ali sabia que ela tinha sido casada. Ninguém sabia o sobrenome que usara por 1 ano. Foi numa manhã de sábado, entre um cliente e outro, que o celular vibrou com uma mensagem de Dona Iracema. Preciso falar com você. É sobre a padaria. Ana Clara foi correndo depois do expediente. Encontrou a velha atrás do balcão, as mãos enrugadas apoiadas na madeira gasta, os olhos vermelhos. Dona Iracema, o que foi? Eu vou vender a padaria, minha filha. A voz saiu embargada, misturada ao barulho do forno esfriando atrás dela. Não aguento mais. As contas subiram, o aluguel triplicou nos últimos anos e agora apareceu uma proposta boa. Uma empresa quer comprar o ponto inteiro. Que empresa? Perguntou Ana Clara, sentindo um aperto estranho no peito, sem saber ainda por quê. Dona Iracema pegou um cartão de visita em cima do caixa e entregou com a mão trêmula. Construtora Almeida. Leu Ana Clara em voz alta. O nome saiu da boca dela como uma pedra caindo na água e o barulho do forno, atrás do balcão, pareceu, de repente, ensurdecedor. Ana Clara sentiu o coração acelerar antes mesmo de entender por quê. O salão do Espaço Jardins fervia atrás dela, taças tilintando, mas naquele canto perto do bar tudo ficou pequeno. Beatriz Toledo se aproximou, o pai logo atrás, 2 advogados de terno escuro flanqueando os dois. Roberto, disse Beatriz, a voz baixa, mas cortante, o conselho não vai esperar mais. Ou assina agora, diante de todos, ou a Toledo Participações se retira da mesa amanhã de manhã. Roberto olhou para Ana Clara. As mãos dele tremiam sobre os apoios do braço da cadeira. Ana Clara, ele disse, tentando manter a voz firme, é só uma formalidade. Um documento de intenção de casamento. Nada muda entre nós. Nada muda? Ela repetiu baixinho. Você está me pedindo para assinar um papel de verdade, Roberto. Isso não é teatro mais. Eduardo Salgado surgiu entre os convidados. Taça de champanhe na mão, sorriso fino. Deixa eu adivinhar. Ele disse alto o bastante para os mais próximos ouvirem. A noiva se arrependeu antes mesmo do papel secar. Deve ser recorde, até para você, Roberto. Um grupinho riu. Roberto tentou se levantar 1 centímetro na cadeira, como se a força da raiva pudesse erguê-lo, e o gesto brusco derrubou o molho de chaves do carro que ele guardava sempre no bolso do paletó. Caiu no chão de mármore com um estalo seco. Alguém me ajuda a pegar,
Ele murmurou e a voz saiu rachada, quase um pedido de socorro. Ninguém se moveu. Eduardo só observava, satisfeito. Ana Clara se abaixou, pegou as chaves e as colocou de volta na mão dele. Sentiu os dedos de Roberto gelados, tremendo de verdade agora, não de raiva. A cadeira travou de novo. Ele disse baixinho, só para ela, tentando girar a roda e não conseguindo. Não na frente deles, por favor. Era a primeira vez que Ana Clara o ouvia pedir alguma coisa sem dar ordem. Ela podia destruí-lo ali mesmo. Bastava um segundo de silêncio, um passo para trás, deixar os cochichos fazerem o resto. Em vez disso, apoiou a mão no encosto da cadeira. Com licença, disse ela para Beatriz e os advogados, num tom que não pedia permissão. O Sr. Almeida precisa de ar. Empurrou a cadeira para fora do salão principal, atravessando um corredor com paredes de espelho até chegar a um terraço vazio. O barulho da festa ficou abafado atrás da porta de vidro. Lá fora, o vento trazia cheiro de jasmim das trepadeiras no parapeito. Roberto respirava com dificuldade, a testa suada. Por que fez isso? Perguntou ele, sem olhar para ela. Podia ter me deixado lá, na frente de todos. Seria a vingança perfeita. Não faço as coisas assim, respondeu Ana Clara. Ela ficou em silêncio um instante, olhando as luzes da cidade além do parapeito. Então levou a mão ao pescoço e desabotoou o primeiro botão da blusa. Puxou a correntinha fina que sempre escondia por baixo do tecido. O medalhão balançou entre os dedos dela, pequeno, dourado, meio gasto pelo tempo. Antes de eu ir embora dessa festa, disse ela, a voz tremendo agora, tanto quanto a dele. O senhor precisa ver uma coisa. Ela abriu o medalhão com a unha e virou de frente para ele, bem perto, para que a luz do terraço batesse na gravação por dentro. Roberto ficou paralisado. Os olhos dele desceram devagar até as letras entalhadas na tampa. L-A mais A-C. Isso é... Ele começou e a frase morreu na garganta. Ele ergueu o rosto para ela, branco, como se tivesse visto um fantasma sob a luz amarela do terraço. De onde você tirou o medalhão da minha Marina? Ana Clara não desviou o olhar. Do seu filho. Ela fechou a mão em volta do medalhão, protegendo-o do vento que subia do jardim, frio de repente contra a pele do pescoço. Ele me deu em 2020, na porta da padaria. Nós casamos naquele mesmo ano, no cartório de registro civil de Pinheiros. Ninguém sabia. Era para ser segredo até o senhor aceitar. Isso é mentira. A voz dele saiu fina, sem força, quase um pedido. Lucas nunca teria escondido isso de mim. Escondeu porque tinha medo do senhor. Ela deu um passo à frente, e as rodas da cadeira dele raspou no piso de pedra quando ele tentou recuar. E o medo dele tinha razão de ser. O senhor nunca ia aceitar uma cabeleireira de bairro na família. Roberto abriu a boca, fechou de novo. As mãos dele tremiam sobre o braço da cadeira, os nós dos dedos brancos. Sai daqui. Agora. Vou sair. Ana Clara não levantou a voz. Ela falava como quem lê um endereço, sem raiva, sem pressa. Mas antes o senhor vai escutar uma data. 12 de setembro de 2021, uma sexta-feira. Chuva fina, quase nada, só o suficiente para molhar o asfalto da Avenida Rebouças perto da meia-noite. Pare com isso. O senhor brigou com o Lucas naquela festa de fim de obra, na frente de todo mundo, porque ele tinha dito que ia me apresentar oficialmente como esposa. Ela sentiu o próprio coração batendo no ouvido, mas manteve a voz reta. Vocês saíram brigando, foram embora no mesmo carro. E quem estava dirigindo não foi o Lucas. Silêncio. Só o som de talheres batendo lá dentro, distante, e um carro buzinando na rua abaixo do prédio. Foi o senhor quem dirigiu, seu Roberto. Bêbado, furioso, achando que ainda podia controlar a vida do seu filho como controlava tudo. E quando bateu, quando o carro capotou, o senhor deixou todo mundo pensar que era o Lucas ao volante. Pagou para apagar seu nome do laudo. Eu vi a cópia do boletim de ocorrência há 3 semanas. Seu nome está lá, na casela do motorista, antes de alguém trocar a página. Roberto abaixou a cabeça. Por um instante longo ele só respirou, um som cortado, quase um soluço preso na garganta. Ele não parava de gritar comigo. A voz saiu baixa agora, sem nenhuma daquela dureza de antes. Eu tirei o carro dele porque ele tinha bebido também. Eu jurei que ia levar ele em casa em segurança. Eu perdi o controle na curva. Foi um segundo, só um segundo. E o senhor deixou o mundo inteiro, inclusive eu, acreditar numa mentira por 5 anos. Eu tinha medo. Ele finalmente ergueu o rosto, os olhos molhados sob a luz amarela. Medo de ir preso, medo da empresa desmoronar, medo de olhar para você e ver o que eu tinha feito com a vida do meu próprio filho. Ana Clara respirou fundo. O cheiro de flores brancas do arranjo ao lado dela
doce demais, quase enjoativo, misturava com o vinho derramado em algum copo esquecido na mesa. Eu não vim aqui para te destruir, seu Roberto, nem para tirar um centavo seu. Então o que você quer? Quero a padaria de volta. Documento no meu nome, sem dívida, sem aluguel escondido atrás de empresa de fachada. Só isso. E depois quero que o senhor nunca mais me procure. Ele ficou olhando para ela como se aquilo fosse a coisa mais difícil de entender naquela noite inteira. Só isso. Só isso. 3 semanas depois, no cemitério do Morumbi, o vento batia diferente. Roberto chegou empurrado por um funcionário, sem Beatriz, sem imprensa, só um buquê pequeno de flores do campo no colo. Diante do túmulo de Lucas, ao lado da lápide antiga de Marina, ele falou alto, pela primeira vez em 5 anos, na frente de quem quisesse ouvir. Meu filho amou uma mulher chamada Ana Clara. Ela foi esposa dele e faz parte dessa família, quer eu goste ou não do jeito como cheguei a essa verdade. Na semana anterior, ele tinha assinado a carta ao comitê de fusão renunciando à cadeira que disputava havia meses. Eduardo Salgado assumiu o lugar sem precisar erguer a voz uma única vez. Ana Clara não foi ao cemitério naquele dia. Ficou na Vila Mariana, diante da fachada recém-pintada da Docilar, o nome dela impresso no documento que Dona Iracema segurava com as 2 mãos, orgulhosa como se fosse filha própria. Ana Clara ergueu a mão até o pescoço, encontrou o medalhão sob o tecido da blusa e fechou a tampa com um clique baixo, quase inaudível. Algumas dívidas não se pagam com dinheiro. Pagam-se com a verdade dita em voz alta, no tempo certo, para quem precisa ouvir.